Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre berçário de suculentas. Bom, eu mostrei esse berçário aqui de madibas recentemente aqui no canal e falei que eu tava pensando em plantar elas cada uma no seu vasinho. Perguntei se vocês queriam, teve gente que comentou que queria ver. E eu vou aproveitar esse vídeo para tirar algumas dúvidas que eu li nos comentários. Lá em um vídeo bem antigo meu mostrando como que eu fazia para tirar as mudinhas das suculentas dos berçários. E é um assunto que sempre tem gente com dúvida, né? Como fazer mudinha de suculenta por folha, como montar um berçário de suculentas. Principalmente quando a gente está começando a cultivar suculentas, a gente acha que é super complicado, né? Fazer um berçário, montar um berçário, tirar as mudinhas do berçário, que substrato que tem que usar no berçário, como que rega. E com o tempo a gente vai vendo que não é tão complicado assim. Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre berçários para vocês. Como que eu faço por aqui, o que dá certo, o que não dá. Vou mudar algumas mudinhas aqui de madiba de vasinhos, vou até separar os vasinhos. Não só de madiba, né, tem alguns outros berçários por aqui, ó. Como vocês podem ver, né, começando por um vasinho, que não é nem um vasinho. Esse aqui é um isopor de marmita mesmo. E que eu comecei a usar de berçário no final do ano passado. E deu muito certo. Tenho vários berçários assim. Tenho, ó. Além desse aqui de madiba, tem esse daqui com o caule da Echeveria Mexicana Poldensis, mudinha da Acália Argentea. Tem vários berçários por aqui. Outro bem aqui, ó. Com mudinha de Blue Waves, mudinha de Pollux, Nietzsche, mudinha de Lola feita por folha. Mas quem acompanha o canal aqui há mais tempo, né, principalmente desde ele do meio do ano passado pra cá, já deve ter percebido que eu não tenho mais tantos berçários, né? Eu tenho mais suculentas, mas eu não tenho tantos berçários. Ano passado eu fazia muita mudinha por folha. Só que se eu continuasse fazendo tanto de mudinha por folha que eu fazia ano passado, não ia mais ter espaço nenhum aqui em casa. Então, eu parei um pouquinho de fazer muda por folha. E quando eu quero fazer mudinha de suculentas, eu acabo decapitando elas. Aqui tem até, ó, caule de Echeveria ali cheio de mudinhas. Porque acaba que é mais rápido, você tem mais mudinhas, não demora tanto, né, que nem mudinha por folha aqui. Por exemplo, essas mudinhas aqui, esse berçário de madiba vai fazer, o quê? 1 ano que eu montei ele. E aí as mudinhas são desse tamanho. E aí a gente compara com o caule de uma suculenta que eu decapitei. E aí a gente compara com o caule, por exemplo, decapitado há pouquinho tempo, já com as mudinhas desse tamanho. Então, é muito mais rápido. Tem algumas suculentas que são mais chatinhas de fazer muda por folha também. Então, hoje em dia eu prefiro cortar. Inclusive, tô pensando em cortar uma suculenta nesse vídeo. Não sei se eu vou criar coragem até o final do vídeo pra cortar, ó. Mas essa Pink Trumpet aqui, tô pensando em separar as mudinhas. É bom que já daria até pra vocês verem, né, como que eu faço as mudinhas por decapitação. Porque se eu separar, se eu tirar elas daqui, vai ficar o caule, né? E aí encher de mudinhas. Mas vou pensar no caso da Pink Trumpet. Vou separar aqui os vasinhos da madiba, que eu tenho muitas mudinhas pequenininhas que caberiam num vasinho número 6, por aí. Mas tem algumas mudinhas maiorzinhas, que nem essa daqui, ó, que já ia ficar apertada no vasinho número 6. Então talvez eu já plante ela num vasinho de barro. Eu acho que eu não vou tirar todas as mudinhas daqui, porque são muitas mudas. Eu até respondi no comentário, né? Teve uma pessoa que perguntou quantas mudinhas tinha aqui nesse berçário de madiba. E tem mais de 20. A maioria daqui foram mudinhas feitas por folha, né? Tudo começou com a madiba que eu comprei pela internet e ela acabou apodrecendo. E eu salvei só algumas folhinhas. Mas a madiba é uma suculenta que é muito fácil você fazer mudinha dela por folha. Então, você tira 2, 3 folhinhas e brotam quase todas. Então, das poucas folhinhas de madiba que eu tirei, elas brotaram. E aí, quando as mudinhas estavam desse tamanho aqui, mais ou menos, eu fui tirando folhinha ali de baixo, fui espalhando aqui no berçário. Às vezes eu ia tirar a mudinha daqui, que eu já tirei muita mudinha desse berçário. E eu, em vez de tirar a mudinha com raiz, eu cortava assim o caule, deixava um pedacinho de caule. E aí brotava mais mudinha ainda. Então foi assim que foi enchendo de mudinhas desse jeito. Tem algumas mudinhas como essa, ó, que já deram mudinhas também. Então a madiba é muito generosa. É uma suculenta que era mais cara, né? Ano passado, quando eu comprei a minha, ela foi mais carinha. Mas hoje em dia já dá pra achar a madiba mais barata.
Mas ó, separei aqui pra mostrar pra vocês, além dessa madiba do berçário, algumas outras que eu tenho aqui. Como eu praticamente perdi minha madiba ano passado, as mudinhas que eu tenho foram mudinhas que eu fiz por folha depois disso, né? Então, tem o quê? Pouco mais de um ano, não tem tanto tempo assim. Então, ainda não tenho uma madiba grandona. Ó, tenho aqui 3 mudinhas de madiba em 3 vasinhos de tamanhos diferentes. Essas 3 aqui, inclusive, ficam em locais diferentes. Essas 2 aqui ficam no tempo e essa daqui fica protegidinha, mas essa daqui é a que eu acho que tá mais bonita. Ela tá num vaso intermediário, né? Nem é o menor, nem é o maior. E ela não toma tanto sol quanto essa, mas também não fica protegida da chuva que nem essa. E ela tá muito, muito bonitinha. Tá ficando muito bonita, olha só. Até mostrar ela aqui no sol pra vocês. Ela já tá começando a ficar com umas voltinhas que as folhas da madiba vão dando, tá vendo? Ela tá com algumas cicatrizes aqui, com algumas marquinhas nas folhas, mas é porque ela deu uma queimadinha quando ela era menor. E aí agora que ela tá se desenvolvendo, que ela tá ficando com as folhinhas perfeitas. Mas ela tá muito bonitinha mesmo. E aí essa daqui, como eu falei, fica no tempo, toma muito sol, fica pertinho ali do meu vasinho de mendonzai, ali na parte de cima daquela estante. E ela tá, ó, até com algumas folhinhas secas ali embaixo, mas ela tá muito compacta mesmo. Acho que dá até pra vocês verem, né? Se a gente olhar bem, ó, pro miolinho dessa e pro miolinho dessas outras duas, vai dar pra ver que ela tá com as folhinhas bem pertinho uma da outra. Mas então, 3 exemplos aqui de madiba pra mostrar pra vocês. E aí, ó, separei aqui alguns vasinhos que eu quero usar pra plantar as mudinhas de madiba. E pensei em plantar, ó, uma num vasinho assim, de barro, outra em outro vasinho de barro. Eu peguei esse vaso aqui de barro um pouquinho maior pra me plantar várias mudinhas. E aí, ainda vai sobrar mudinhas daqui, mas aí eu vou colocar esses vasinhos aqui em lugares diferentes, assim como esses 3 ficam, e a gente vai ver onde que elas vão se desenvolver melhor, né? Não vão estar no mesmo substrato, mas em vasinhos diferentes e em locais diferentes. E aí, ó, separei também um vasinho desse aqui que eu gosto de fazer berçários, que eu até montei, ó, um berçário desse hoje, que tem algumas mudinhas menorzinhas. Mas porque eu vou aproveitar que eu tô mexendo nos berçários, aproveitar que eu fiz substrato e vou mudar algumas mudinhas de uns outros berçários pra cá. E já entrando no assunto substrato, né? Tem muita gente que tem dúvida, qual o substrato que usa no berçário, se tem que preparar um substrato diferente para as mudinhas. E eu digo que depende de onde você vai deixar o seu berçário. Tem muita gente que tem dúvida também se o berçário pode ficar no mesmo lugar que as suculentas ficam, se pode deixar berçário no tempo, onde que deixa. E aqui eu tenho o berçário que fica tomando menos sol, tenho berçários como esse que estava no sol pleno, né? Eu adaptei essas mudinhas aqui desde pequenininhas, desde menorzinhas, a ficarem no tempo. E aí tava lá sol e chuva, mas também tem algumas suculentas, algumas mudinhas por aqui, que não gostam de muito sol. Ó, tenho aqui outros 2 berçários, também no isopor, que eles ficam no corredor, que bate menos sol. Essas suculentinhas aqui tomam mais o solzinho da manhã, mas tomam muita claridade o dia todo, né? Elas não ficam assim, sem sol nenhum, não fica na sombra, porque senão ela vai estiolar. Mas eu vou tirar algumas mudinhas daqui, vou plantar nesse vasinho aqui novo. Inclusive, vou tirar, ó, a mudinha da Laue, finalmente. Mas voltando, né, no assunto do substrato, eu uso o mesmo substrato que eu planto as suculentas, eu uso nos berçários. Mas o que acontece? As mudinhas pequenas, né, geralmente elas gostam de um pouquinho mais de rega, né? Elas precisam de um pouco mais de rega do que uma suculenta adulta, né? Então, eu tento regar os berçários um pouquinho mais. Lembro de regar eles um pouquinho mais sempre? Não, eu acabo regando eles junto com as outras suculentas. Mas lá em 2019, 2020, quando eu comecei a cultivar suculentas, eu preparava um substrato que ficava um pouquinho mais úmido para os berçários, regava eles um pouquinho mais, adubava eles, mas com o tempo você vai vendo que
É uma suculenta normal, né? Ela só é menorzinha, é um pouquinho mais frágil. Mas, por exemplo, essa mudinha aqui da Laui brotou de uma única folhinha da minha Laui que eu quase perdi. E aí a folhinha começou a apodrecer e ela nem raízes não tinha. Eu apoiei ela aqui no substrato, né, nesse berçário, e ela soltou raízes, se firmou aqui no substrato e tá crescendo, bem lentamente, mas tá crescendo. Então, não gosto de berçário porque é muito trabalho, tem que regar mais, tem que ter um substrato diferente. Dá pra fazer berçário com o mesmo substrato que você usa nas outras suculentas. As maritacas estão aqui fazendo barulho no fundo do vídeo, até perdi a minha linha de raciocínio. Mas então, ó, fazer um substrato diferente pro berçário, regar mais, deixar elas tomando menos sol que as outras suculentas, dá certo, dá certo. Mas você fazer um berçário usando o mesmo substrato que você já usa, regar junto com as outras suculentas, também dá certo, né? Então, hoje em dia, eu prefiro mais a praticidade de fazer igual eu faço com as outras suculentas do que ter um substrato diferente ou uma rega diferente. Mas também dá certo. Mas agora outros pontos sobre o berçário. Adubação. Pra mim já é costume não adubar suculentas, né? Às vezes eu coloco adubo de liberação lenta, né? Umas bolinhas assim. Acho que não vai dar nem pra ver nenhuma por aqui. Ó, aqui, ó. Essas bolinhas verdes. Esse aqui já tá até sequinho, ó. Porque faz tempo já que eu coloquei. Mas eu não costumo adubar. Mas é legal você adubar as mudinhas assim pequenininhas. Como eu falei já, eu não uso muito adubo, então é até por isso que as minhas mudinhas demoram mais pra crescer. Só reforçando aqui, né, que eu falei que esse berçário fica em sol pleno, mas é porque já faz bastante tempo que elas estão no tempo. Acho que desde o começo do outono, que o clima é mais ameno por aqui, então elas já estão adaptadas no tempo. Só que não dá pra mim pegar esse berçário aqui, que tá ficando ali no corredor, tomando sol, o solzinho da manhã, e colocar de cara no telhado ali tomando 30 graus, 7, 8 horas de sol por dia, que nem esse aqui toma. Elas iam acabar queimando. E a madiba também é uma suculenta bem resistente, né? Mas então, eu vou montar os berçários, vou falar sobre o substrato. Tô achando que não hoje, porque tá ficando bem nublado. Então,